Deus tem feito coisas lindas aqui no nosso meio. E é interessante que a gente está falando de esperança, né? Nas primeiras semanas, nós falamos um pouquinho sobre a visão da igreja, sobre os pilares, sobre aquilo que a gente espera que a igreja tenha. Depois, nós começamos a falar de esperança, falamos sobre a fé, a importância da fé para que a esperança verdadeira aconteça no nosso coração. Falamos da pessoa de Cristo no Natal. Falamos sobre o lugar do descanso, de descansar na obra de Cristo, de descansar em Deus, de ter o seu tempo de descanso, o seu sábado, e isso também renova a sua esperança. Falamos sobre a verdadeira alegria. Falamos um pouquinho sobre a palavra de Deus na semana passada, quando nós encerramos a série. Mas como toda boa série, a gente tem um bônus, não é? Há pouco tempo saiu aí mais um episódio do Flash, né? A gente está acostumado com Netflix, essas coisas são infindáveis, mas aqui a gente acaba. E a gente tinha deixado esse momento agora para uma reflexão única. Para a semana que vem nós vamos ter um culto muito especial em que nós vamos prestar contas de tudo que já entrou de grana, nós vamos lançar os nossos ministérios, nós vamos mostrar um pouco mais de como a igreja está estruturada nesse início, esse bebezinho nosso. Mas quando a gente separou os temas para a série, sobrou esse final de semana, esse domingo, e Deus colocou no nosso coração um novo tema sobre esperança. Vou até pegar meu passador aqui, que é restauração. Quando nós começamos a pensar um pouquinho, se você quiser acompanhar com a gente pelo aplicativo da Bíblia, tem todos os textos que nós vamos ler praticamente, algumas anotações, se você pegar no QR Code aqui, direto, você já tem direto no evento, no aplicativo da Bíblia, é bem legal essa parada, estou achando muito legal, eu vou deixando aqui enquanto você vai brincando aí com o seu celular, mas presta atenção em mim. Então, se nós olhamos para a nossa vida hoje, quando você olha para a sua vida hoje, você vê que a sua vida está avivada, está no fogo, está cheia de Deus, ou talvez você se veja num deserto. Talvez você se veja num momento difícil. E às vezes você olha para trás e fala assim, gente, teve momentos em que o Senhor estava mais forte na minha vida. Que existia assim, um conforto maior, que existia um fogo maior, que existia um avivamento maior. Sabe, é como se estivesse faltando algo. Está faltando o poder de Deus, está faltando unção do Espírito Santo, fome de Deus. Talvez a nossa paixão pelas almas, de pregar o Evangelho também tenha diminuído. E talvez eu e você cheguemos a essa conclusão, que nós precisamos de restauração. E a restauração faz parte da esperança nas nossas vidas. Eu não sei o que levou, talvez, o seu coração à frieza. Eu não sei o que levou o seu coração ao desânimo, em qual parte da sua vida, eu não sei. Eu não sei se você está machucado com a igreja, com a família, com o trabalho, eu não sei. Mas eu sei que Deus quer restaurar os nossos corações nessa noite. Ele quer começar a trabalhar alguma coisa em mim e em você. E quando nós pensamos em restauração, quando nós pensamos em sentimentos, nós temos que pensar em salmos. Tim Keller escreveu o seguinte: os salmos não nos ensinam a sucumbir aos nossos sentimentos ou a negá-los, mas a orar os nossos sentimentos. Como assim, João? Sucumbir aos sentimentos é exatamente você fingir que eles não estão ali. Você colocar uma pedra em cima deles, você fingir que não existe, ou seja, você se desumanizar, que foi o que nós falamos um pouquinho sobre alegria. Negar também é você também, não, isso é negar, se sucumbir é você se jogar e falar assim, eu estou entregue aos meus sentimentos. Falei o contrário, né? Se sucumbir é você se afogar nas suas mágoas, né? Você se afogar no seu próprio choro, você morrer com o seu próprio vômito, como os astros do rock fizeram, né? Você ser tomado, de certa forma, que os seus sentimentos tomam conta de você e te paralisam, ou te fazem fazer bobagem. Mas o que a Bíblia nos ensina, e quando nós lemos os Salmos, nós somos levados a esse lugar em que os salmistas nos levam, que é orar os nossos sentimentos. E é sobre isso que eu quero falar, e sobre restauração. Abre sua Bíblia aí em Salmo 126, você que usou o nosso aplicativo aí, com certeza deve estar com você já aí, esse texto. Estou lendo na NVI, para você que está visitando a gente. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes.
É interessante que esse salmo, ele fala de 3 fases. A primeira fase é aquilo que aconteceu, é o grande avivamento, é a restauração do Senhor no povo de Israel, que fez muito mais do que aquilo que eles podiam pedir, pensar ou imaginar. Ou seja, nós temos também uma história de salvação para contar, uma história de renovo, uma história que o Senhor fez um milagre na minha e na sua vida. Isso aconteceu, muitos divergem aqui, não se sabe direito sobre qual fase da história de Israel que o salmista está falando. A maioria dos estudiosos aqui vão falar que algum dos 3 retornos da Babilônia, né? Que é quando o povo é tirado da Babilônia, eles vão saindo aos poucos, ou seja, eles vêm de volta para Sião. Eu não posso falar muito sobre Sião aqui, mas Sião é o monte em que está o templo. Sião é o templo, é Jerusalém. Sião é a promessa completa. Sião é o lugar em que a plenitude da espiritualidade, do favor do Senhor está na vida dos israelitas. É a terra prometida. E Sião, para nós, é a nova Jerusalém. É a nova Jerusalém que vem. Quando nós falamos que nós subimos ao monte de Sião, quer dizer que nós entramos na presença do Altíssimo, a casa de Deus. E ele fala assim, olha, aconteceu isso tudo, nós temos isso tudo para falar, mas agora nós estamos num presente, e ele vira essa alegria, esse gozo, esse ânimo, ele fala assim, olha, no versículo 4, restaura-nos, Senhor, assim como enches os ribeiros no deserto. Ou seja, existe um desafio a ser enfrentado, existe uma mágoa, existe uma crise, existe uma dor. A vida desse povo que estava cantando de alegria está como num deserto. E aí ele fala assim, ele vai falar de semear chorando, nos versos 5 e 6, ou seja, existe um investimento que eu preciso de fazer para o futuro, mas existe uma promessa de Deus em relação a isso. E é sobre isso que nós queremos falar, e quando nós lemos esse salmo, a primeira coisa que eu queria trabalhar aqui com a gente, conversar um pouquinho, é sobre esse mito cristão, que é, se eu for uma boa pessoa, Deus não vai deixar nada de ruim acontecer comigo. Quantas vezes nós nos pegamos pensando assim, nossa, mas eu fiz tudo certo, como é que deu errado? Nossa, mas eu orei tanto por esse casamento, mas eu fiz tanto, como é que esse casamento está ruim desse jeito? Mas eu fiz tudo certo, eu paguei meus impostos, eu fiz, como é que a minha empresa está desse jeito? Eu dei o meu melhor na empresa, por que eu fui mandado embora? Minha mãe era tão fiel a Deus, por que ela morreu de corona? E nós nos pegamos pensando nessas coisas. Mas esse salmo, ele quebra esse mito. Como assim, João? A primeira coisa que esse salmo nos mostra, ou não nos mostra, é que esse povo está se arrependendo. Imagina se fosse um salmo em que um povo estava pecando. Eles iam falar assim, Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Deus, nós rasgamos as nossas vestes, nós colocamos pano de saco, ou nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, e nós estamos trazendo essas ofertas diante do Senhor. Isso não está nesse salmo. Eles não fala de renovação de aliança, não fala de pecado, só fala de uma vida no deserto. Só fala de coisas que acontecem. Sabe, quando nós olhamos somente para esse salmo, a primeira coisa que tem que cair é esse mito. Claro que pode ter coisa errada na sua vida e na minha vida, e que o Senhor está nos levando para o deserto para que nós possamos olhar para Ele, para que nós possamos nos arrependermos, nos santificarmos, porque o propósito do Senhor é nos fazer parecido com Ele, santos. Mas o fazer santo não é só não fazer a coisa errada, mas é ser parecido com Ele naquilo que você faz de bem. É ser a imagem e semelhança de Deus. E é muito mais do que certo e errado. E acho que é aqui que o salmista começa a falar, e é interessante que uma coisa que a gente vê aqui é que todo cristão pode esperar tristeza e lágrimas na sua vida. Muitas lágrimas. Eu e você, uma certeza que nós vamos ter ao longo dessa vida é que nós vamos ter alegrias, vitórias, mas nós vamos ter derrotas, nós vamos ter tristeza, nós vamos ter lágrimas. E não é necessariamente porque eu fiz algo bom ou ruim, mas é porque a vida é assim, porque esse mundo é caído e porque o Senhor está transformando as nossas vidas. Então a primeira coisa que eu queria falar é: espere lágrimas. Eu preciso de mudar a minha mentalidade. Porque mesmo se Deus está na sua vida, mesmo se você fizer tudo certo,
Espere muitas lágrimas. Espere o dia mau. Espere que as coisas ruins vão acontecer. Sabe, e talvez, eu entendo que a Bíblia nos ensina que quanto mais espiritual você é, quanto mais parecido com Jesus você é, mais você vai chorar. Mais eu vou chorar. Mas como assim? Existe uma promessa em Ezequiel que fala que o nosso coração de pedra vai ser transformado num coração de carne. Isso é feito através do Espírito Santo, ou seja, um coração de carne é um verdadeiro coração. É um coração que é mais suave, ele é mais vulnerável. É um coração que é mais tangível, mais alcançável. É um coração que sente o mal ao seu redor e que não se entristece só com as suas tristezas, mas que tem compaixão pela tristeza dos outros. O coração do cristão, ele chora até pelos que estão à sua volta. E ele se alegra também por isso. Ou seja, o nosso coração se torna parecido com o coração perfeito daquele que foi, segundo Isaías 53, desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Essa palavra de Isaías é sobre Jesus Cristo. Um homem de dores. Um homem que nós olhamos para ele e o desprezamos. Ou seja, Jesus andou perfeitamente com Deus. Aí quando você começa a ler os evangelhos, que muitos aqui estão lendo junto com a gente no nosso plano bíblico, que acaba domingo que vem, nós vamos ler todos os evangelhos em 30 dias, nós estamos vendo o seguinte, que Jesus andou perfeitamente diante de Deus, e nós não podemos dizer que deu tudo certo. Com certeza, e nós vemos que coisas ruins aconteceram com Jesus. Jesus foi rejeitado, Jesus não foi compreendido, foi cuspido, foi morto. Lógico que ninguém poderia fazer isso se ele não quisesse, mas ele também foi rejeitado. Ou seja, se nós não esperamos mágoas, ou lágrimas, ou tristeza, sabe qual que é a nossa tendência? De ficar afogados nas nossas próprias dores. Isso que acontece nos paralisa. Ou se não, nós começamos a procurar entender o que de ruim que eu fiz para que isso tivesse acontecido comigo. E eu fiz tudo certo, e eu comecei a ficar com raiva de Deus. Então o que eu preciso de fazer? A primeira coisa, nessa noite, que eu queria deixar no seu coração, ajuste as suas expectativas. Espere lágrimas, espere alegria, mas espere lágrimas. Hernandes Dias Lopes, a respeito desses primeiros 3 versículos, ele escreve o seguinte: as maravilhas, o príncipe dos pregadores brasileiros, né, gente? O que homem. As maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor hoje. Se nós lermos aqui, olha, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou seja, nós temos que relembrar desses tempos de avivamento espiritual. E é interessante que a boca dos israelitas fica cheia. Nós vemos nesse versículo 1 que a intervenção de Deus nas nossas vidas, esse avivamento, essa restauração, ela é muito além daquilo que podíamos pedir, pensar ou imaginar. Ela é super abundante. Eles falam assim, olha, foi como um sonho. Quando você lembra de algum momento da sua vida que foi como um sonho? Foi perfeito. Foi, sabe, como um filme da Disney. Que foi como um final de um seriado da Marvel. Sem que estão mudando um pouquinho isso aí, né? Foi como um sonho, ou seja, foi muito além da expectativa deles. A outra coisa, no verso 2, ele fala assim, ó, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua com cantos de alegria, ou seja, existe uma alegria indizível naquilo que Deus fez. Esse transbordar de Deus, ele é como um sonho e ele traz uma alegria indizível, indescritível. Agora, outra coisa que nós aprendemos aqui é que essa intervenção de Deus na minha e na sua vida, ela é tão impactante que ela faz com que as pessoas que estão à nossa volta, que nem acreditam que existe um único Deus, Criador de todas as coisas, e um Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, elas falam assim, olha, existe Deus na vida dessa pessoa. Não tem como, existe uma energia que está trabalhando em seu favor, meu filho.
vai te chamar de sortudo, e por aí vai falar assim, gente, o universo conspira ao seu favor. Ou seja, o louvor sai da boca deles em relação àquilo que Deus fez. Esse sonho, essa intervenção de Deus, ela é tão visível que ela é um testemunho para aqueles que não creem. Fala assim, eu quero isso. Existe Deus nessa vida. Que é o que está escrito aqui, olha. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sabe aquela pessoa que te procura e fala assim, eu quero a sua oração. Eu quero a sua fé. Eu quero ser assim. E o que nós aprendemos com isso? É que Deus faz grandes coisas, nós aprendemos que é Ele que faz, e nós aprendemos também que essas coisas são feitas por nós. O Senhor é contigo. O Senhor faz, Ele está olhando para você, Ele está ao seu favor, Ele é seu Pai, se você está em Cristo Jesus. E é o mesmo Deus que agiu no passado do povo de Israel, que agiu no passado da minha vida, da sua vida, é o Deus que age no presente. O mesmo Deus que restaurou no passado é o Deus que restaura no presente. O mesmo Deus que tirou seu povo dos grilhões da escravidão e o restaurou à sua terra é o mesmo Deus que pode mudar a nossa sorte. E aí nós entramos nessa crise final desses últimos 3 versículos, que é a parte da dor, que é a parte do deserto, que é a parte que eu quero sair fora e não quero mais para mim. Eu quero ficar nesse manto inicial aqui. E no versículo 4, até o 6, ele vai falar desse dia mau. Mas ele tem 2 tipos de intervenção, e um comentarista fenomenal, chama Derek Kidner, que está no comentário da Vida Nova sobre Salmos. Ele escreveu o seguinte sobre esses 3 versículos. Os 2 retratos da renovação não somente são marcantes, completam-se entre si. O primeiro deles é de algo repentino, puramente uma dádiva do céu. O segundo é lento e árduo, sendo que ao homem é atribuído um papel crucial para desempenhar nele. Ou seja, nós temos 2 tipos de renovação que se beijam, que se completam, mas que podem acontecer de 2 formas, e o salmista faz questão de deixar isso estampado aqui nesse salmo a respeito do deserto, e o primeiro deles é uma intervenção aqui no ribeiro. O primeiro deles fala assim, olha, os lugares secos do agora podem ser fontes abundantes de vida. Ele está falando que esse deserto, que nas versões mais antigas, fala o deserto do Negueb, que é um deserto extremamente seco, grande, mas que tem uma peculiaridade, de que principalmente na primavera vem uma chuva de Deus e transforma aquele lugar árido num lugar frutífero. São as torrentes de água chamadas de vades, que transformam aquela região do dia para a noite. E assim são os períodos de avivamento. Períodos de grande avivamento em que Deus coloca a mão sobre as nossas vidas, coloca a mão sobre uma congregação, coloca a mão sobre uma nação, ele pode acontecer do dia para a noite. Nós temos aqui próximo de nós o pai do pastor Zezinho, que esteve aqui conosco, José Rego, responsável pela renovação carismática no meio dos batistas, junto com Enéas Tonini, fundador da Igreja Batista do Povo, homens que receberam o enchimento do Espírito Santo e que começaram a fluir em dons sobrenaturais em meio a uma igreja que estava achando que eles tinham cessado e que foram expulsos das suas convenções, mas que hoje não existe quase nenhum batista que não acredite naquilo que eles pregaram, homens que foram perseguidos, ao ponto do José Rego, fundador da Lagoinha, ter um burnout e ficar de cama no final da sua vida e passar o pastoreio da igreja que ele fundou para um homem chamado Márcio Valadão, com 23 anos de idade. Eu tive a graça de conhecê-lo, receber uma oração desse homem de Deus, que já se foi, está na glória, mas um homem que foi perseguido. Mas Deus colocou a mão e Deus trouxe um avivamento. E o Brasil inteiro queria saber o que Deus tinha derramado na vida daquele cara. Ou seja, é um período repentino e intenso, como as torrentes de água do Negueb. E o que eu estou querendo falar com isso? Que Deus pode transformar a sua vida do dia para a noite. Que Deus pode mudar a minha realidade do dia para a noite. Que Deus pode te curar do dia para a noite. Que Deus pode restaurar a sua saúde, pode restaurar os seus relacionamentos, pode restaurar as suas vidas do dia para a noite.
mas isso vem dele e não de nós. Mas nós precisamos de tomar cuidado na forma como olhamos para isso, porque esse passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Sabe, essas alegrias dessas vitórias anteriores, elas não vão resolver o deserto de hoje. As vitórias de ontem não são suficientes hoje. Sabe o que nós temos que fazer hoje? Nós precisamos de andar com Deus hoje. Em meio ao deserto, nós temos que buscar sermos cheios do Espírito Santo hoje. Nós temos que evangelizar hoje. Nós temos que investir na nossa família hoje. Nós não podemos apenas celebrar o passado e ficar chorando o leite derramado. Porque essas antigas bênçãos não são suficientes para hoje, assim como as antigas mágoas podem estragar, mas elas não devem estragar o seu presente. Às vezes você está aqui hoje, mas você é magoado com a igreja. Às vezes você está aqui hoje, você é magoado com seus pais, você é magoado com seus relacionamentos mais próximos, com seus melhores amigos, você se sente ferido. E você guarda essa mágoa e você fica paralisado no deserto. E fala assim, ai, como era bom quando tudo era daquele jeito. Eu lembro que quando a gente tinha, a gente começou com um ministério muito pequeno de adolescentes, pré-adolescentes, né? Luizinha está aqui, é uma testemunha viva disso. E o ministério cresceu de 12 para 30, de 30 para não sei o quê. Alguns sentiram muito isso. E falavam assim, a gente já não é mais igual. Era tão bom quando era só nós 12. Era tão bom quando era só a gente, porque era todo mundo junto, não sei o quê, e tal. E ficava naquele, em vez de olhar para a bênção que Deus estava ali na frente deles. Nós estamos começando pequeno aqui, e se Deus colocar a mão e começar a encher de gente aqui? E se minha agenda ficar cheia e você precisar de se aconselhar com outros pastores? Isso vai acontecer. Ah, mas o João não tem tempo para mim. Ó céus, ó vida, ó azar. Sabe, gente, nós precisamos lembrar de Sansão, que era um jovem cheio do Espírito Santo, um juiz, que por causa do pecado, terminou sua vida preso e cego. Nós precisamos lembrar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que porque ele não vigiou, ele adulterou, ele mentiu e ele assassinou. E se nós pensarmos nos lugares de grande avivamento ontem, Éfeso, Europa, a Rua Azusa, a bênção de Toronto, a maioria desses lugares são lugares secos do Evangelho hoje. A maioria dos lugares que tiveram grandes avivamentos hoje, simplesmente não existem, são secos, são vazios. Agora, a sequidão não é motivo de desânimo, ela tem que ser motivo de clamor para o povo de Deus. Olha o que o salmista fala aqui no verso 4, Senhor, restaura-nos. Sabe o que eu estou falando aqui, meu querido? A oração é muito importante na minha e na sua vida. Conversar com o Senhor, e nós vamos falar um pouquinho sobre se expressar, mas ele fala assim, Senhor, restaura-nos. Ele não fala assim, Deus, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, essa primeira intervenção do avivamento puramente divina, como o Derek Kinner falou, ele fala assim, Senhor, restaura-nos. É tempo de nós clamarmos, no tempo de sequidão, é tempo de sermos como Isaías e falarmos assim, se os céus fendessem, o Senhor descesse. Sabe, e os grandes avivamentos também nasceram em meio a crises morais enormes na Europa no século XVIII, em meio à grande perseguição em Atos 2. A primeira dispersão da igreja veio de um maluco que queimou Jerusalém e botou a culpa no povo de Deus. E por causa disso, o evangelho se expandiu como grão de mostarda, como fermento. E aí nós precisamos de lembrar também que a restauração é obra soberana de Deus. Você não escolhe quando vem avivamento. Mas você e eu precisamos clamar, restaura-nos, Senhor. O avivamento não é obra de homem. O avivamento, Deus pode até te levar a buscar isso, mas a mão poderosa dele que vem é soberana. E o salmista deixa isso bem claro. Sabe, nós não restauramos a igreja com mais decretos, com mais leis, com mais programas.
A restauração vem do céu. Nós precisamos de buscar o próprio Deus, a face de Deus. Em Ezequiel 37, o famoso vale de ossos secos, né, que Deus leva Ezequiel a esse vale. No verso 3, é muito interessante que ele fala assim, Deus fala com ele, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ezequiel fala o seguinte, eu respondi, ó soberano, Senhor, só tu o sabes. Se o Senhor quiser, esses ossos voltam a viver. Se o Senhor quiser, esse deserto fica um manancial de águas vivas. Sabe, você pode estar aqui nessa noite, porque Deus quer intervir na sua vida de uma forma sobrenatural, de uma hora para outra. Pode ser o que Ele tem para você nessa noite. Essa é a minha oração, restaura-nos, restaura, Senhor, que o Senhor tem aqui para fazer isso, porque a restauração também é fruto de uma oração fervorosa. Senhor, estou aqui, me restaura. A restauração é um milagre. Sabe, Deus pode fazer os rios do Espírito Santo vivos brotarem no deserto da sua vida de novo. Abre o seu coração, abre a sua boca e fala, restaura, Senhor. Assim como aquele deserto do Negueb, que é um lugar difícil de viver, que fica assim morto durante o ano todo, mas vem uma chuva do Senhor de uma hora para outra e deixa aquele negócio verdinho, cheio de água, cheio de vida. Traz vida de novo para o meu coração, transforma esse coração de pedra em coração de carne. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Sabe, nós precisamos de orar, restaura, Senhor. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho nada para fazer, eu preciso do Senhor, da sua intervenção, transforma a minha vida. E depois, os 5 e os 6, que é o que é mais comentado entre os comentaristas, e mais pregado entre os pregadores. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Pensa no fazendeiro quando ele vai plantar. Será que plantar é motivo de tristeza, de choro e de lamento? Não. Plantar é mais fácil que colher. Plantar é mais fácil que cuidar. Então existe alguma coisa diferente aqui que o salmista está falando, porque o semear é motivo de esperança, é motivo de alegria. Eu estou plantando aqui na primavera e eu vou colher. Eu coloco, eu recebo. Então por que esse cara está chorando enquanto ele semeia? É interessante que aqui tem uma linguagem poética desse cântico, que é esse salmo, esse cântico, que nós podemos traduzir também, que nós podemos regar a semente com choro. Aqui ele fala assim, ó, aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Aquele que rega a sua semente com o seu choro. E nós precisamos de lembrar de 2 coisas aqui. Primeiro, não evitarmos as nossas lágrimas, é o que eu falei lá no começo. E não apenas chorar, desperdiçar, não desperdice o seu choro. Plante o seu choro. Plante a sua tristeza, plante as suas lágrimas, invista as suas lágrimas. Invista as suas lágrimas. Sabe, a gente não sabe se esse salmista está lidando com o problema dele, se ele está deprê, se ele está triste, se ele está manco, se ele machucou a mão. A gente não sabe se o solo que ele está plantando não é um solo fértil. A gente não sabe se a semente não está muito boa, se a previsão não é de chuva. A gente não sabe se a mulher dele está doente, se a família está assim. A gente não sabe se é coisa interna, se é externa. A gente não sabe o que aconteceu. Mas nós precisamos tomar cuidado para não sermos religiosos, que negam os seus sentimentos e guardam as suas sementes e falam assim, quer saber de uma coisa? Não vou plantar, não. Endurece o seu coração, não vai chover mesmo, e tal. Ou são aqueles humanistas, né, que jogam a semente todo mundo, foga nas lágrimas todas, e joga tudo no chão, e tal, e aquele cara que chega, em vez de semear esse campo todo aqui, eu estou muito triste, e joga o saco de semente, igual criança guardando brinquedo. Nesses 2 casos, você desperdiça suas lágrimas. E nós temos 2 formas de olhar esse versículo aqui. Eu queria que você entendesse os 2.
Nós podemos ir para um lado em que nós precisamos de continuar a fazer aquilo que temos que fazer, mesmo quando estamos mal. E nós temos também um lado que é para nós aprendermos a orar as nossas lágrimas. Eu vou falar dos dois, mas é importante nós lembrarmos disso. Esse salmo nos ensina que somos ensinados que o trabalho que deve ser feito, o trabalho deve ser feito mesmo quando há coisas na vida que nos fazem chorar. As colheitas não vão esperar enquanto a nossa dor não passa ou enquanto nós resolvemos os nossos problemas. Se vamos comer no próximo inverno, devemos sair para o campo e semear a semente, chorando ou não. Essa é a realidade. Quer colher? Planta. Ou seja, nós precisamos de plantar sementes. Nós precisamos de entender esse lugar de crescimento e de frutificação que existe em meio às lágrimas. Agora, eu não estou te falando para ser masoquista e abraçar suas lágrimas, não, tá? Eu estou te falando para você não perder a oportunidade de investir as suas lágrimas. De fazer como esse salmo nos ensina. Ou seja, a Bíblia nos ensina que existe sim uma alegria que vem depois da dor, que vem depois da cura, que vem depois que a tristeza passa. Salmo 35 fala exatamente isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que não é isso que esse salmista está falando. O que ele está falando aqui é que existe uma alegria produzida por plantar o seu choro. E existe uma promessa para quando você semeia chorar. Paulo fala um pouquinho disso em 2 Coríntios, no capítulo 4. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando semeamos em meio à tristeza, em meio ao choro, Deus está quebrando o vaso. Deus está purificando o ouro. Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Sabe o que acontece quando nós plantamos as nossas lágrimas, quando nós investimos as nossas lágrimas? O Senhor nos muda e nos glorifica. Essas alegrias que vêm depois da tribulação, essas alegrias que vêm depois do choro, na maioria das vezes, elas não nos mudam, elas não nos transformam. Elas são boas. Mas a alegria que vem daqueles que plantaram as suas lágrimas, que investiram as suas lágrimas no lugar certo. De acordo com o salmista, essas pessoas voltarão com cantos de alegria. Elas vão colher. É uma promessa de Deus. Mas, João, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou plantar as minhas lágrimas? Por enquanto, o conceito está bem bonito, eu estou emocionado. Eu quero fazer isso, mas como é que eu faço isso? Eu queria te falar duas coisas. A primeira é não ficar paralisado, e a segunda é orar as suas lágrimas. Então, primeiro, não ficar paralisado. É aquilo que nós falamos um pouquinho antes, que não adianta eu ficar abraçado nos meus problemas e parar de agir. Parar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ou seja, hoje eu estou com pânico, hoje eu estou muito triste e tal, não sei o que, eu vou ficar aqui debaixo da coberta e não vou semear, não. Se você fizer isso, você não vai comer no inverno. Esse é o fazendeiro. Se não plantar, não tem colheita, irmão. Essa é a realidade. Está triste ou não está? Graças a Deus nós temos a igreja para nos ajudar, nós temos os irmãos para estarem conosco, nós temos tudo isso. Mas se nós não tomarmos essa postura de plantarmos, nós não vamos colher. Agora, o fazendeiro, ou eu e você, podemos pensar o seguinte: eu estou abatido, eu choro se o leite acabar no café da manhã, eu choro se o telefone toca junto com a campainha, eu choro se 2 meninos acordam de noite. Esses dias acordou os 3 numa noite só, gente. Foi de hora em hora, igual a telecena. Impressionante. No outro dia você acorda, você não é ninguém. Eu choro sem motivo. Mas o campo precisa ser semeado. É assim que a vida é. Não estou com vontade, mas eu vou pegar meu saco de semente, e eu vou para o campo, e eu vou chorar enquanto eu cumpro o meu dever.
eu vou semear em lágrimas. Então não adianta o papaizinho aqui estar cansado de dirigir 7 horas sexta-feira e chegar em casa cansado e pôr os meninos para dormir e tinha um sermão para pregar no domingo, filho. Mete a cara. Eu queria ficar abraçado com a minha mulher assistindo Netflix, tá entendendo? Eu lembrei muito dessa palavra na sexta-noite, eu estava muito cansado. Mas eu falei, se eu não meter a mão nisso aqui agora, que hora que eu vou fazer? Se você fizer isso, a promessa do Salmo é que você vai colher com gritos de alegria. Não porque as lágrimas da semeadura produzem a alegria da colheita, mas porque a simples semeadura produz colheita. E você precisa de lembrar disso quando as suas lágrimas tentam te fazer desistir. E qual que é a lição? Essa primeira lição é, quando há tarefas simples e diretas a serem feitas, e você está cheio de tristezas e as lágrimas fluem facilmente, vá em frente e faça as tarefas com lágrimas. Seja realista, diga às lágrimas, lágrimas, eu sinto você. Eu não vou te negar, eu te sinto, eu sei que você está aqui, eu sei que é difícil. Você me faz querer fugir da vida, mas há um campo a ser semeado. Pratos a serem lavados, carro para consertar, sermão para ser escrito. Sei que você vai molhar o meu rosto várias vezes hoje, mas eu tenho trabalho a fazer e você só terá que ir comigo, minhas lágrimas. Pretendo pegar o saco de sementes e semear. Se você vier, terá apenas que molhar as fileiras comigo. Sabe o que acontece, gente? Existem coisas que só nós podemos fazer. Existem momentos de deserto em que, como o Derek Kidner falou dessa segunda parte, que existe uma ação do homem. A primeira foi a intervenção de Deus. Nosso papel? Restaura-nos, Senhor. Agora não, Deus está falando o seguinte, você vai pegar, em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento, e você vai plantar as sementes certas para você colher, senão você não vai sair desse problema que você está vivendo. Você vai ficar aí abraçado com as suas lágrimas, você vai ficar aí no meio desse problema, ou você vai tomar a sua postura e vai semear a semente que você tem que semear. Apruma e vamos embora. Se não der com alegria, vai com choro mesmo. Mas existe uma promessa, Deus vai te transformar enquanto você semeia a semente certa, enquanto você semeia o seu campo, enquanto você trabalha isso na sua vida. E a segunda coisa, olha as suas lágrimas. É interessante que no Salmo 39, ele é um salmo de muito lamento, um salmo de muita tristeza, mas ele é um salmo que normalmente os comentaristas não comentam o finalzinho dele, porque ele tem uma interpretação teológica muito difícil. Eu vou colocar esse final aqui. Normalmente um salmo, ele fala assim, por exemplo, por que está abatida a minha alma? Por que está tão mal dentro de mim? Olhe para o Senhor teu Deus, lembre da restauração, lembre de quem Deus é. Normalmente os salmos, eles terminam exaltando ao Deus, nos lembrando quem Deus é, buscando a face dele. Agora, aí quando ele termina assim, ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro. Que é isso? Sou para ti um estrangeiro? Como foram todos os meus antepassados. Olha a mágoa desse irmão. Quer dizer que Isaac, Jacó, Abraão, Moisés, desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Sabe o que esse salmista está falando? A minha alegria está no Senhor ficar longe de mim, sai de perto, Jeová. Isso é complicado de explicar. Vai pegando sua Bíblia de estudo aí, normalmente eles pulam o versículo 13. Complicado. Mas o Derek Kidner tem uma pegada maravilhosa para essa irracionalidade teológica desse salmista, que ela é preciosa, e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Porque se nós olharmos, por exemplo, em Mateus 8:34, quando Jesus chega, ele atravessa, né, o mar, e ele chega perto dos Gadarenos, e vem 2 endemoniados, e ele cura esses caras, ele expulsa os demônios, esses caras são libertos, e saem para o povo mostrando como é que eles estão assim,
top na balada, maravilhosos. O que o povo faz? Vem e levanta ele e exalta ele. Não, eles falam assim, sai daqui, Jesus, nós não queremos você no nosso meio. É a mesma expressão do Salmo. Os gadarenos falam assim, sai de perto de mim. Ah, mas é a multidão. Então deixa eu te dar um outro exemplo. Em Lucas 5, no versículo 8, que é quando Jesus chama os discípulos, quando eles estão pescando, que ele fala assim, vocês não pegaram nada, faz o seguinte, joga a rede do lado direito, vai mais para o fundo e tal, aí as redes rasgam, mas aquilo tudo que a gente aprendeu na escola dominical. Tem uma passagem aqui que a gente não lembra. Depois disso tudo, Pedro olha para ele, sempre Pedro, né? Ele olha para ele e fala assim, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Pedro, quando foi chamado, aí Jesus falou assim, não, larga suas redes e me segue, filho. Quando esse salmo expressa isso, e quando esses outros textos expressam isso é uma riqueza que a Bíblia nos ensina, que quando falamos coisas no desespero, quando falamos bobagem no desespero, quando falamos coisas erradas, nós podemos lembrar que é seguro orar assim. É seguro falar bobagem diante de Deus. É seguro, às vezes, você se expressar a sua raiva para Ele e falar assim, afasta de mim, eu não quero isso, eu cansei de viver para o Senhor, sai! Sabe por quê? Porque Ele quer que você se expresse completamente na presença dEle. Sabe o que é isso? Compreensão da graça de Deus. Favor imerecido. Então, quando você pensar que você não deveria sentir alguma coisa, você está com inveja de alguma mulher, você está com ódio do seu marido, você está com ódio do seu pai, e você fala assim, eu estou tão mal diante de Deus, eu sinto ódio, eu invejo, eu queria ter o dinheiro daquela mulher, eu queria ter os cílios dela, os olhos. Sabe que existe um lugar seguro para você falar isso, e não é no ouvido da irmã que está do seu lado, é na presença de Deus. Em vez de esconder os seus sentimentos, se expresse, fala, Deus, eu estou com raiva, eu quero matar um, até o Senhor, se estivesse aqui, eu apedrejava de novo. Saiba que na presença de Deus nós podemos nos expressar de qualquer maneira. E que Ele entende o meu e o seu desespero. Ah, como assim que Ele entende o meu e o seu desespero? Deixa eu te explicar uma coisa. Lá em Mateus 26, fala de Jesus no Getsêmani. E Jesus no Getsêmani, a Bíblia fala o seguinte, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, está escrito lá, depois você vai lá, dá uma passeada. Jesus estava angustiado. Outra coisa que a Bíblia fala é que ele estava profundamente triste. E ainda fala assim depois, numa tristeza mortal. Não só isso, mas quando ele está preso na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, ele grita de desespero, e fala assim, meu Deus, por que me abandonaste? E sabe o que nós podemos aprender com isso? Que Jesus sabe o que é estar desesperado, sabe o que você está sentindo, sabe o que é estar se sentindo abandonado por Deus. Ele entende o seu sentimento, e Ele acolhe o seu sentimento. Olhe para a cruz. Compreenda a graça. Olhe para a cruz. Além disso, Jesus teve a face de Deus virada contra ele na cruz, quando Deus derrama a ira dele. Sabe para quê? Para que quando nós pedíssemos que ele virasse os seus olhos e a sua face de nós, ele falasse assim, ô meu filho, eu estou aqui por você. Eu não vou virar os meus olhos para você, eu sei o que você fez, eu sei o que aconteceu, eu sei o que você está sentindo, eu passei por isso e muito mais. Eu já estive no seu lugar, eu já paguei pelo preço, e eu morri na cruz exatamente para que Deus não desviasse os olhos de você, filho amado. Ele recebeu o que nós deveríamos receber e entende o que nós precisamos. Mesmo que eu me sinta condenado ou abandonado por Deus, eu não sou. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Porque as dores de Jesus são suficientes para eu não sofrer com culpa. Ah, Deus esqueceu de mim. Ah, mas meu pecado. Ah, mas meu tataravô era um assassino e queimou criança. Ah, mas você não conhece quando eu fui adolescente. Ah, mas você não sabe o que eu fiz no verão passado. Ah, mas Deus...
Não acho que Deus está te punindo, porque toda a punição que era sobre você foi colocada na cruz do Calvário. Está consumado, disse Jesus. E o sangue de Jesus não é ralo, o sangue de Jesus é mais do que suficiente para te lavar e te remir de todo o seu pecado, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Outra coisa, eu não vou sofrer com vitimismo, me sentindo uma vítima de Deus, ou com ira de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu mais do que eu. Outra coisa, eu não vou ficar impaciente com esse processo dessa sequidão de Deus, sabe, pensando que eu não consigo ver o que Deus está fazendo, por que está tudo ruim, por que está tudo cinza, por que não acontece, por que não é como era quando a gente foi restaurado, quando eu estava naquela igreja há 20 anos atrás, e que era assim, e que... Sabe por quê? Porque essa impaciência, ela nos gera um olhar errado em relação ao que Deus está fazendo. Você pode não entender, mas Deus está fazendo. Pensa naquelas pessoas que viram Jesus morrer na cruz. Quem estava lá? Pensa nos discípulos. O que aconteceu com eles? Se você conhece bem essa história, Pedrinho voltou para pescar, né? Os outros voltaram para fazer, uns outros ficaram presos em casa com medo. Acabou a esperança. Aquilo que deveria ser o maior motivo de júbilo daqueles caras, tirou a esperança. Quantas pessoas pararam de crer que Jesus era o Messias? Porque ele morreu na cruz naquela época. Não seja impaciente. Ele vai ressuscitar. Não seja impaciente, ele vai fazer. Muitas vezes nós não vamos entender, mas ele é fiel. Ou seja, plante as suas lágrimas. E ao plantar as suas lágrimas, você vai ficar mais parecido com Jesus, um homem de dores. Sabe, ele vai te deixar mais humilde, não mais orgulhoso, mais sensível. Ele vai fazer essa obra dele, mas e se ele não fizer? Lembre-se que existe uma glória futura, tenha a certeza da glória. E o que é essa certeza da glória? A dor sempre nos faz pensar que nunca mais teremos alegria. Não sei se você já achou que o mundo ia acabar naquele dia que você ficou triste, que entrou no cheque especial, ou porque brigou com papai, mamãe, marido, esposa, filho, ou porque, não sei, sabe? Sabe quando você fala assim, gente, nunca mais o sol vai raiar? Ou só eu que sinto essas coisas? Nós já era, acabou, ferrou. Nunca mais. Aí no outro dia acontece tudo de novo. Sabe, o que a gente precisa de lembrar é que nós vamos passar a eternidade com Ele. Nós precisamos de lembrar que toda dor é por enquanto, já escreveu Marcos Almeida. Nós precisamos lembrar que nós não precisamos ter medo de nos arriscarmos, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Ele colocou no nosso coração, aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos, aquelas sementes difíceis, porque está deserto, porque está difícil, de fazer a coisa certa, de ouvir a voz de Deus e de dizer sim. Nós não precisamos ter medo de arriscar, nós não precisamos ter medo de nos envolvermos na dor dos outros, porque Ele vai voltar. Ele vai enxugar todas as suas lágrimas, Ele vai enxugar todas as minhas lágrimas, Ele vai restaurar todas as coisas. Se você olhar para Ele enquanto você sofre, o seu choro não vai ser desperdiçado. No final, Ele vai trazer alegria. Não sei quanto tempo vai demorar, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 3 anos, pode ser quando Jesus voltar ou quando você morrer. Mas a dor vai acabar. A dor vai acabar. Mas não se esqueça que Jesus está com você nesse processo. Ele está conosco. Esse salmo, convida-nos a tratar os milagres do passado como medidas do futuro. Você tem essa coragem? Os lugares secos como rios em potencial. E o trabalho árduo e a boa semente como prelúdio certo da colheita. Então, meu querido, Deus pode transformar o seu pranto em festa. Deus pode transformar a sua dor em motivo de alegria e pode derramar através das suas cicatrizes, das suas dores na vida de muitas pessoas. Ele pode transformar a sua realidade. Não sei se Ele vai fazer como num avivamento repentino ou se você vai ter que fazer a sua parte e plantar as suas lágrimas, orar as suas lágrimas.
mas não perca suas lágrimas. Vamos ler, para a gente terminar, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, não está aqui. Você pode abrir aí, a gente já leu uma parte. E nós vamos orar. Segundo Coríntios 4, 7, os tesouros em vasos de barro. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Mas em vocês, a vida. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queria que nós orássemos agora, no final, pensando nessas duas coisas. Não ficarmos paralisados e orarmos as nossas lágrimas. Nós estamos começando um trabalho aqui. Um trabalho difícil. Muitas coisas nós não temos estrutura. Deus tem nos dado muito. Sabe, muitos chegam com muitas expectativas a respeito do serviço, a respeito de coisas, e a maioria de nós estamos vindo de igrejas que têm mais de 20 anos, 30 anos, 50 anos, que estão estruturadas, e nós somos um bebê que está começando. Mas nós vamos plantar as nossas sementes. Hoje estamos plantando com muita alegria. Em certo tempo, você pode esperar que nós vamos plantar com lágrimas. Mas nós vamos continuar plantando. E a outra coisa que nós temos certeza é que nós vamos clamar, restaura no Senhor, e Ele vai nos avivar. Então, se você está comprometido a estar conosco nesse novo tempo, naquilo que Deus está fazendo, eu queria que você orasse para saber onde Deus quer te colocar aqui no nosso meio. Onde você vai servir conosco, o que você vai fazer, como você vai se comprometer, tenha paciência com o nosso processo. Nós estamos começando. Mas participe. E a outra coisa, pense nas suas dores agora. Eu queria, junto com você, orar as minhas dores e as suas dores. Se puder fechar os seus olhos, e aí no seu lugar, você orar a respeito das suas dores, pedir, restaura-me, Senhor. Pedir a renovação do seu coração, a intervenção direta de Deus, e pensar como você vai plantar as suas lágrimas.